Obrigada, Lúcia. Pode se retirar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, senhor promotor. Advogados, os senhores querem fazer alguma pergunta para a senhora Lúcia? Boa noite, senhor advogado. A minha pergunta inicial é se a senhora sabe o que é eugenia. Mas você não conseguir responder sua pergunta? Desculpa? Não consegui responder sua pergunta? Gostaria de repetir? Não, a eugenia seria que as coisas fossem do meu jeito, né? Por exemplo, na época de Hitler, se as pessoas não fossem do jeito dele, ele simplesmente mandava matar, né? Isso acontece nos dias de hoje também. A gente sabe o que acontece, infelizmente. Um dos princípios da eugenia é evitar que doenças de cunho genético se propaguem na sociedade. A senhora, no discurso anterior, disse que não cabe a um ser humano dizer o que é certo e o que é errado. Eu pergunto à senhora se é certo deixar uma criança morrer logo após o seu nascimento por causa de uma doença de cunho genético. Protesto da excelência, o senhor está argumentando. Protesto aceito. Mas eu fiz uma pergunta direta. Qual é o argumento nisso? O senhor está questionando o poder do Então, Seja mais breve na sua tudo bem. A senhora acha certo deixar uma criança morrer por causa de uma doença de cunho genético? Não é certo você deixar uma criança morrer, nem um ser humano, né? Mas nós também não podemos ir acima da lei das coisas, porque a partir do momento que você vai prejudicar uma outra coisa, aí seria errado. Mas é certo você poder saber que você vai salvar uma vida, mas tem que saber como vai ser salva essa vida, o que você vai fazer, quais são as coisas que você vai procurar, por quê, quem. Você não pode salvar uma vida e prejudicar uma outra. Então, acho que tudo depende do momento, da ciência também, tudo depende. Então, se, como a senhora falou que é certo deixar uma vida sobreviver, então eu posso usar técnicas eugênicas para não deixar uma criança nascer com... Claro, isso hipoteticamente falando. Eu posso usar essas técnicas eugênicas para não deixar uma criança nascer com, por exemplo, com síndrome de Klinefelter. O senhor advogado está fazendo perguntas argumentativas e está dando muito voltas. Contra-argumenta. protesto negado. Deixa o senhor para o advogado terminar seu raciocínio. A senhora entendeu a minha pergunta? Você pode repetir, por favor? Hipoteticamente falando, então eu posso usar das técnicas eugênicas para impedir que uma criança nasça com alguma síndrome que te dê um retardo mental ou uma falha em algum órgão vital dela. Não foi respondido. Protesto negado. A senhora testemunha não respondeu por interrupção do senhor. Olha, você coloca isso para que entre a eugenia, para que uma criança não nasça com problemas de síndrome de Down, é isso? São outros problemas, certo? Pode ser. Mas quem me garante que realmente isso vai dar certo? Porque pesquisas que já foram comprovadas de casais super perfeitos, de saúde e tal, a criança nasce com problema. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a duvidar das leis de Deus, aí não tem como dar muito certo. Porque, por mais que você procure colocar a ciência no lugar, se você não colocar também Deus, não vai resolver. Então a senhora acha certo uma criança nascer com uma doença que a mate em menos de um ano? Não é certo. Desde que você não passe por cima dos princípios éticos das coisas também. Porque cada família, cada cultura, eles têm uma cultura. Cada pessoa tem uma cultura. Tem pessoas que, por exemplo,
Se precisa de uma transfusão de sangue, a família não aceita. E aí? O que fazer? C mais. Letícia. Obrigada pela sua presença, senhora Lúcia. Por favor, dirija-se ao corpo do júri. De nada. A plateia. Senhores promotores, os senhores possuem mais alguma testemunha? Sim, excelência. Temos sim a aluna Anaís Alves. Senhora Anaís, por favor, se dirija à mesa da testemunha. Boa noite a todos os presentes, principalmente a senhora Anaís Alves. Responda apenas com sim ou não. Você sabe que os estudos recentes atestam que a heterocromia só é prejudicial no quesito estético? Sim. Com o desenvolvimento de técnicas eugênicas, você poderia ser concebida geneticamente perfeita? Você gostaria disso? Na verdade, não. Você preza a naturalidade do seu gene, ou seja, do seu organismo como um todo? Pode repetir a pergunta? Você preza a naturalidade do seu gene, ou seja, do seu organismo como um todo? Sim, eu prezo, porque eu acredito que todos nós estamos muito distantes do que é natural. Então, quanto mais próximo eu puder estar disso, melhor para mim. Sem mais perguntas, excelência. Senhores advogados, os senhores querem fazer alguma pergunta para a testemunha? Sim. Por favor, se dirijam à Sim, excelência. Boa noite, senhora Anaís. Boa noite. A senhora é a favor do aborto? Do aborto, da prática? Desculpa. Do aborto? Como só funciona? A senhorita é a favor da prática do aborto? Da prática, não. A senhorita é contra a eugenia? Sim. Então, é digno, hipoteticamente falando, se uma criança nasce com uma síndrome de Tay-Sachs, que não permite que o fígado dela quebre as moléculas de amônia no corpo, que isso é altamente tóxico ao corpo humano, a senhorita sabe disso, que deixa ela sofrer durante um ano? Bom, Sim ou não, senhorita? Desculpa. eu posso Protesto. falar sim ou não? A pergunta não dá vazão para sim ou não. Ela exige uma argumentação expressa sobre a posição da testemunha. Processo aceito. Faça perguntas objetivas, senhor advogado. Vou ser mais objetivo. Então você deixaria uma criança nascer com uma doença genética que deixa ela viver menos de um ano? Bom, vai existir, eu acho que não existe ainda uma solução para que a criança se cure antes do nascimento. No Brasil, o aborto ainda não é legalizado, então eu acredito que não existe nenhuma outra solução, porque se a mulher não pode abortar antes que a criança nasça, e também não existem curas, métodos que possam fazer com que a criança seja curada antes de nascer, eu acho que a única solução vai ser que ela realmente nasça. A senhorita sabia que a eugenia pratica uma técnica abortiva que é legalizada no Brasil? Na verdade, o aborto eugênico não é legalizado no Brasil. Minha pergunta foi sim ou não? Não é legalizado no Brasil. Não, mas a pergunta foi se a senhorita sabe. Protesto. Ele está quebrando o decoro no tribunal. Protesto aceito. Desculpa, eu não consigo fazer perguntas com interrupções. Obrigada pela participação, senhora Anaís. Pode se dirigir à plateia.
Senhor advogado, eu peço mais respeito diante ao tribunal. Senhores possuem alguma testemunha? Senhor Kim, por favor, pode apresentar para a gente testemunha. Plateia, eu peço decoro. Senhor Kim, sua mãe alguma vez já tomou alguma decisão por você que lhe fizesse mal futuramente? Não.